E aí, gente, tudo bom com vocês? Gente, eu vim aqui mesmo para dar esse conteúdo aí para vocês rapidinho, porque é importante, né, quando a gente voltar aí depois desse nosso raciocínio, a gente vai continuar, mas eu preciso falar logo para vocês esse conteúdo para não ficar muito atrasado. Gente, é bem rapidinho mesmo, então são conceitos bem rápidos, daqui a pouco já mando para vocês também vídeos de outros professores falando para vocês. Tem na apostila, vou mandar slide para vocês, só para não ficar, a gente não ficar mesmo sem fazer nada essas semanas aí, tranquilo? Gente, olha lá, o estudo da calorimetria vai te falar sobre o calor, já falamos dele, já comentamos sobre ele. Agora a gente vai especificamente falar sobre calorimetria, o estudo do calor. Gente, calorimetria vai ser a parte das físicas, né, que vai falar sobre o estudo do calor, a medição de calor. Lembrando aí para vocês que o calor é energia térmica em trânsito, ou seja, ele vai do corpo quente para o corpo frio. Ele se dá a partir das diferenças de temperaturas. É um fluxo natural, ou seja, vai sempre do quente para o frio, de processo espontâneo. Lembrando que até atingir o nosso chamado equilíbrio térmico, beleza? Então a calorimetria ela vai exatamente se preocupar em estudar isso. Como eu não posso medir o calor, eu vou medir apenas o que? Essas trocas de calores, ou seja, quanto de calor o meu corpo perdeu e quanto de calor o meu corpo ganhou. Lembrando para vocês que quando o corpo ele perde calor, ele fica mais frio. E quando o corpo ganha calor, ele fica mais quente. Tranquilos? Também eu falo para vocês sobre um dispositivo chamado de calorímetros. Os calorímetros vão ser esses dispositivos que vão ser medidos para ser usados para medição de calor. Quanto ganha e quanto perde. Beleza? Esse quanto ganha e quanto perde são medidas numéricas, ou seja, os valores. Tranquilos? Olha lá. Unidade de calor vai ser a caloria ou o joule. Caloria a gente já viu, você deve ter visto por aí. Sempre é popular, né? Entre a população a palavra calorias. Quanto mais calorias, maior a gordura, né? Gente, uma associação um pouco equivocada, não deixa de ser errada, mas um pouco equivocada, por quê? Porque caloria está associada a energia. Aí é claro, se tu pegas energias, tu consomes energias, tu vai ter que guardar essa energia, né? Então tem que consumir energia e guardar energia. Já se não praticar atividade física, se não conseguir usar essa energia, ela vai ficar acumulada e futuramente, né, vai ser acumulada na forma de gordura mesmo. Então não é um conceito errado, mas um pouquinho equivocado o conceito geral, entendeu? Que é a nossa caloria aí. Outra unidade é o joule. O joule é unidade de energia no sistema internacional. Tranquilos? Então nosso foco vai ser aí nos conceitos fundamentais de calor. Belezas? Olha lá, nós temos dois tipos de calor. O chamado calor sensível. O calor sensível está associado à variação de temperatura. Um exemplo para vocês é quando eu vou esquentar o meu corpo. Vou pegar uma água, fazer o miojo, esquentar o meu copinho. Quando eu pego a panela, coloco água e dou calor para a água a partir do fogão, né? Nós temos aí uma variação de temperatura, nós temos um aumento de temperatura. Então, nós temos aí agindo o nosso chamado de calor sensível. Por que sensível? Porque tu vai sentir, ou seja, vai ser o nosso calor que tu sentes. Como eu dei para vocês exemplo aí, aquecer água de 20 a 80 graus Celsius. Tu mudas a temperatura, então tu vais automaticamente usar o nosso chamado de calor sensível. Tranquilos? Característica de calor sensível. Temperatura varia durante o processo, ou seja, esquenta ou reduz. O estado físico permanece constante. Água continua sendo água, gelo continua sendo gelo. Tranquilos? E depende da chamada massa e do calor específico. Já vou mostrar para vocês especificamente ele, mas segura aí. Outra forma de calor é chamada de calor latente. Calor latente ele vai provocar mudança de estado físico, ou seja, o sólido deixa de ser sólido, o líquido deixa de ser líquido e o gasoso deixa de ser gasoso. Ou seja, você vai pegar a água esquenta a partir do calor sensível e depois que começa a borbulhar, o que é o borbulhar, gente? Borbulhar é quando eu vou esquentar minha água. A minha água deixa de ser líquida e passa a ser
gasosa, chamado de vapor de água. Aí nós temos o chamado calor latente, beleza? Calor latente é mudança de estado físico. Também daqui a pouco eu vou comentar para vocês especificamente ele. Olha lá que a temperatura característica calor latente. A temperatura permanece constante, o estado físico se transforma, ou seja, sólido líquido, líquido gasoso, gasoso sólido, gasoso líquido e por aí vai. E depende também da massa do calor latente específico, que eu chamo de latência também chamado. Mas eu vou mostrar para vocês cada um deles, beleza? Olha lá. Primeiro aí pra gente, calor sensível. Calor sensível, como eu falei para vocês, tem que ter a mudança de temperatura. Matematicamente, ele vai ser o Q, que é chamado de calor, né, pra gente, o M, que é a massa, o Czinho, que é chamado de calor específico, e o ΔT, que é a nossa variação de temperatura. Como eu falei para vocês, quando eu esquento ou reduzo a temperatura de um corpo, eu estou mudando a temperatura. Então, automaticamente, eu vou ter que realmente precisar do nosso ΔT. Tranquilos? A massa, porque quanto mais massa eu vou necessitar de mais energia, vou necessitar de mais calor e por aí vai. Beleza? Aí nós temos o Qzinho, calor. O Czinho chama de calor específico. O calor específico, gente, ele está associado à quantidade de calor necessária para mudar 1 grama de uma substância a 1 grau Celsius. Vou dar para vocês o exemplo do calor específico da água. A gente sabe que a água, ela demora mais tempo para esquentar e para resfriar. Pode perceber isso quando pegas um balde. A água do balde de manhã cedo, ela está geladinha. Mas por quê? Porque ela passou a noite toda perdendo calor. Então, consequentemente, ela vai perdendo calor aos poucos, ou seja, a noite vai estar geladinha. Porque ela fica gelada, não é por causa da noite, é devido a essa perca de calor, essa perda de calor. Beleza? Nossa massa, como falei para vocês, quanto mais massa eu vou necessitar de mais calor, de mais energia, e a nossa temperatura aí pra gente. Beleza? Não vou me atentar muito nessa parte de cálculo, porque eu prefiro falar para vocês mesmo pessoalmente, para ficar mais fácil. Tranquilos? Aí nós temos 2 grandes importantes aí pra gente. É chamado de capacidade térmica e o calor específico. Estão associados, mas não são iguais, tá, gente? Por favor. Calor específico está associado, como eu falei para vocês, ao grau de agitação. Olha aqui o nosso exemplo. A água, ela tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Já o alumínio é 0,22. Aí tu percebes o quê? Tu percebes que quando eu pego no alumínio, ele parece estar mais gelado. Comentei isso com vocês em sala de aula. Mas por que está mais gelado? Porque o meu corpo está perdendo calor de maneira rápida. Beleza? Ou seja, ele necessita de menos energia, de menos tempo também. Eu tenho essa associação de tempo e energia do que a água. Como eu falei para vocês, a água demora mais tempo para esquentar ou para resfriar do que o alumínio. Beleza? Outro exemplo também que eu tenho no calor específico é a areia da praia mesmo. Vocês percebem que de manhã a areia da praia está quente e a água está gelada. Já à noite se inverte. Mas por que se inverte? Porque a água ela demora o dia todo para esquentar, para poder ficar à noite quente. A água vai estar quente devido ao calor específico da água ser grande. Beleza? Aí nós temos aí o nosso calor latente. O calor latente, como eu falei para vocês, é o estado de mudanças de fase. Ou seja, o sólido deixa de ser sólido, passa a ser líquido, líquido passa a ser gasoso, passa a ser sólido, e temos essas trocas de mudança de estado físico, né? Olha aí pra gente. Vou falar para vocês a matemática, mas eu não vou penetrar muito também a ela. Calor latente é o produto da massa vezes o L. Como eu falei para vocês, esse L é o calor latente. Ele que vai te falar o quanto eu necessito de energia para poder mudar o meu estado físico. Dá para vocês o exemplo da água. A água, para deixar de ser gelo e passar a ser água líquida, ela necessita de 540 calorias por cada 1 grama de água. Ou seja, é alto, né? Então, para a água deixar de ser gelo e passar a ser água, ela precisa de tudo isso de energia. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar para vocês as transformações aí pra gente. Mas olha lá, só lembrando aí para vocês. Fusão é quando eu passo de sólido para líquido.
Vaporização, quando eu passo de líquido para gasoso. Fusão, exemplo aí pra gente. Gelo, sólido, água, líquida. Vaporização, líquido, água, gasoso, vapor de água. Já o inverso, nós temos a condensação, que é a passagem do gasoso, água, vapor de água, para líquido. Beleza? Água líquida mesmo. Exemplo de condensação é a própria chuva, né? Que chama de precipitação também. Outro exemplo de condensação é quando tu estás à noite. Né? Para quem tem carro, percebe que à noite fica às vezes molhadinho o carro, mesmo sem ter chovido. Mas por quê? Porque a água, como está com uma temperatura baixa, o vapor de água na atmosfera, sim, nós temos água na atmosfera, ela condensa. Ou seja, ela deixa esse vapor d'água e passa a ser água, estado líquido mesmo. Beleza? Nós temos também a solidificação, que é a mudança do líquido para o sólido. No caso da água líquida para o gelo, né, que é o nosso estado de solidificação. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco detalhes para vocês aí. Tranquilos? Olha lá. Nós temos aqui as aplicações da mudança de estado físico, né? Geração, crioterapia, geração de energia, absorção de alimentos. Tudo isso é importante, né? Nós temos hoje as geladeiras, né? Não é por acaso, é porque ela vai conservar alimentos mesmo. Beleza? E a própria refrigeração de salas, de apartamentos, de prédios, isso daí. Tranquilos? Aqui nós temos aquele alimento no corpo humano, né, necessário pra gente aí. A evaporação, a sublimação. E isso aqui também é importante, gente. Associando biologia pra gente, nós temos também os mecanismos de termorregulação. Por quê? Vocês sabem que o nosso corpo, biologicamente, ele necessita estar quente internamente e estar relativamente bom, na temperatura amena, e externamente. Para isso, nós temos os mecanismos de termorregulação, ou seja, nosso corpo trabalhando para caso temos um desequilíbrio, nós tenhamos essa termorregulação, que é a evaporação do suor, ou seja, o suor vai evaporar, né? Quando a gente evapora o nosso suor, é porque nosso corpo está voltando às configurações dele que ele gosta. A vasodilatação, que também vai ser a perda pela pele, né? Aquelas esporas, aquelas partes que nós temos grandes, né? Os poros, nós temos aí a nós chamamos de vasodilatação. E os tremores, né? Quando está muito frio ou muito quente também, nós temos alguns tremores, especialmente quando está frio, né? São as nossas contrações musculares. E também é um mecanismo chamado de termorregulação. Tranquilos? Aí que nós temos a importância da calorimetria nas indústrias, nos climas, na medicina, na nutrição. Depois você dá uma lida aí, nossa importância aí. Tranquilos? Vou mostrar aí para vocês, só para terminar, a fotinho do estado físico. Olha lá. Nós temos aí a sublimação. Olha aqui. A fusão, sólido, gelo. Fusão vai passar para líquido. Essa imagem na apostila de vocês também. Líquido, a água, passa para vapor de água, chamando de vaporização. Quando eu passo de gás para líquido, nós temos a chamada de condensação. Do líquido para o sólido, nós temos a chamada de solidificação. Beleza? A sublimação é quando eu pego o gelo e transformo em vapor de água instantaneamente, sem passar pelo líquido. O exemplo de uma substância que sofre a sublimação, que eu dou para vocês exemplo, é a naftalina. A naftalina, ela pega o sólido, naftalina sólida, e passa para o estado de gás, a sublimação. Ela evapora. Na verdade, ela teve o estado de sublimação, que a gente chama. E a ressublimação, o exemplo disso é o gelo seco. Gelo seco, gente, ele é gás carbônico. Então, tem aí o gás carbônico virando gelo, que é o estado sólido, no caso. Gelo seco não é feito de água, tá, gente? Feito de gás carbônico mesmo. Então, nós temos aí a sublimação. Quando eu pego o gelo seco e jogo na água para virar a cortina de fumaça, né? Se você vê em filmes, em peças, teatros, nós temos aí o nosso gelo seco, o gás carbônico virando gelo seco, que é a nossa ressublimação, ou a chamada de deposição. Tranquilos? Isso aqui eu mandei para vocês, já vou mandar para vocês os slides também e o videozinho. Tranquilos? Gente, quando a gente voltar, nosso feriadinho aí do nosso recesso, nós vamos acabar a termologia, né?
dar para vocês mais umas dicas aí para poder começar o nosso conteúdo, beleza? Mas pra gente não parar, né, pra gente não ter essa perda aí, resolvi logo passar para vocês gravar aí um videozinho para vocês. Tranquilo? Qualquer coisa pode mandar mensagem, beleza? Lembrando que já tem a apostila para vocês, né? Já está postado para vocês esse conteúdo e mando para vocês depois uma lista de exercícios, beleza? Abraço, gente.